Nós vamos, nessa parte 3, nós vamos falar sobre uma história incrível, a história de José. Pode ser que você não conheça essa história na Bíblia, ou pelo menos já ouviu falar sobre a história de José, e eu passo um dever de casa para você ler a partir do livro de Gênesis, no capítulo 37, você vai encontrar essa história maravilhosa e o recomeço da vida de José. Eu quero ler no livro de Gênesis, capítulo 37, 17 a 20, Gênesis 37, fala um pouco do começo dessa história de José. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros, agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. O que será dos seus sonhos? Quando a gente olha a história de José, a gente vai perceber que, gente, ele passa o que passa simplesmente por uma coisa, ele ter sonhado. Simplesmente por uma coisa dele ter recebido de Deus algo e simplesmente por desejar isso, por celebrar isso, por acreditar que isso iria acontecer na vida dele, porque ele sonhou. E aí o que é que aconteceu na história desse texto que eu li? José foi ferido, foi frustrado, decepcionado, traído, ofendido. E quantas vezes isso acontece com a minha vida e com a sua vida? Qual o recomeço que você precisa? Por quê? Porque você foi ferido. Qual o recomeço que você precisa na sua vida? Porque em algum momento você foi frustrado, se decepcionou, foi traído. Gente, quando a gente olha a história de José, tudo isso aconteceu com ele. Tudo isso aconteceu com ele. E aí, interessante que quando você pega, não é, a história de José dá um filme. Ele é perseguido pelos próprios irmãos, lançado em uma cova, vendido para uma terra estranha e distante, comprado por um líder político, e mesmo sendo um rapaz tão fiel e íntegro, ainda assim foi assediado pela esposa do patrão. E mesmo tendo feito a coisa certa, foi acusado injustamente e preso sem direito à defesa. Uma vez preso, serviu a um dos companheiros, a dois companheiros da cela, revelando os sonhos de ambos e mesmo após ter pedido para ser lembrado. Um foi sentenciado, o outro foi livre, ele foi esquecido mais uma vez pelo copeiro que foi restituído do seu cargo. E aí vale a pena, mais uma vez, vale a pena você ler a história de José. 13 anos se passam. Desde a questão dos irmãos, até esse momento, 13 anos se passam. E aí o contexto, ele revela os sonhos de Faraó, e aí você vai olhar nessa saga, né, da vida de José, ele revela o segredo, né, o sonho de Faraó, e na verdade eram estações, 7 anos de muita abundância, e você conhece essa história, 7 anos de muita escassez. E aí José, ele é colocado como governador, ele é a segunda pessoa, né, de Faraó, e ele se torna uma pessoa conhecidíssima. 13 anos se passa e ele se encontra com os seus irmãos. Nós precisamos olhar para essa história e aprender recomeços, né? E o título da nossa série aqui é Virando as Páginas das Feridas. Se a gente quer recomeçar, a gente precisa virar essa página. E aí, quando eu olho para a vida de José, eu percebo que algumas coisas ele fez para recomeçar. Primeiro, ele venceu o passado. E aí eu convido você, vença o passado. Olha aqui a história, mais uma vez, sobre José. Gênesis 41, 50 a 52 diz assim: antes dos anos de fome, Razanate
filha de Potífera, sacerdote de deu a José 2 filhos, ou seja, ela era filha de Faraó. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Sempre que José chamava o nome de Manassés, Deus me fez esquecer. Toda vida que ele chamava o nome de Efraim, Deus me fez prosperar. Toda vida que ele chamava o nome de Manassés, Deus me fez esquecer. Toda vida que ele chamava o nome de Efraim, Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Se a gente quer recomeçar, e aqui de repente é algo financeiro, uma empresa, algo sentimental, coisas que você passou, traição, se você quer reconquistar, quem sabe você interno, reconquistar liberdade, reconquistar sonho. Eu tenho absoluta certeza, e eu não gosto de fazer muito isso, né? Quando eu estou em um auditório, generalizar, jogar todo mundo na mesma situação, mas eu com certeza posso fazer isso. Todos nós temos algum momento da nossa vida, todos nós temos áreas da nossa vida que a gente precisa dizer assim: Deus me ajuda a recomeçar. É ou não é, gente? Quem é parecido comigo aqui? Sempre ou fizemos isso, ou tivemos isso, ou estamos nesse momento vivendo essa situação. E aí eu olho para a vida de José. José mudou completamente a vida dele, porque ele decidiu encarar e vencer o passado. Eu aprendi uma coisa interessante sobre passado. E eu não sei precisar quem foi onde é que eu vi isso, mas muito interessante, a pessoa usava ver o passado como um retrovisor. Não sei quantos aqui têm a experiência de dirigir, ou quem sabe todos, ou pelo menos a noção de direção, né? Você percebe que é um item obrigatório. Todo carro, ele, mesmo que eu vá, né, eu venha dirigir olhando para frente, é item obrigatório você ter um retrovisor do lado direito, um retrovisor do lado esquerdo e um retrovisor interno. Eu me lembro, um dia nós tivemos um pequeno acidente no nosso carro, e aí eu quebrei, né, o retrovisor do lado esquerdo. Gente, a gente só sabe que ele tem a sua utilidade quando quebra. Impressionante, estava lá quebrado e você ia fazer uma manobra e você percebia a insegurança porque você não tinha um retrovisor. Coisas simples você não conseguia fazer ou fazia com determinada dificuldade porque não tinha um retrovisor. Ok, o que é que isso tem com o meu passado e o seu passado? E, gente, a proposta do Evangelho de Jesus, escuta isso aqui, a proposta do Evangelho de Jesus nunca foi estabelecer na sua vida amnésia. Não adianta você chegar e dizer o seguinte: Senhor, apaga isso aqui do meu passado. Senhor, meu Deus, tira isso aqui do meu passado. Senhor, meu Deus, eu não quero mais me lembrar isso aqui do meu passado. Não tem como. Não tem como. Mais uma vez, a proposta do Evangelho de Jesus não é a gente esquecer do nosso passado. Mas como é que a gente precisa olhar o nosso passado? Olha o seu passado através de um retrovisor. Gente, eu não dirijo sempre olhando para o retrovisor. Eu não dirijo sempre com os meus olhos no retrovisor. Não, eu dirijo olhando para frente, mas aqui e acolá eu preciso olhar o que está acontecendo ali atrás. Aqui e acolá a gente precisa olhar o nosso passado. Se a gente quer recomeçar, se a gente quer reconstruir, se é daqui para frente, eu não sei qual a área da tua vida, você precisa olhar o seu passado e olhar o seu passado no retrovisor e encontrar alguma coisa. Primeiro, vença o seu passado olhando para ele e determinando o que você não quer mais. Eu preciso olhar para o meu passado e dizer o seguinte, olhar para ele, mais uma vez, gente, para você memorizar. Olhe para o seu passado com o retrovisor e olhe e enxergue nele o que você não quer mais. Tem um livro muito interessante,
Ele é um psicólogo, eu gosto muito dos livros dele, né? Harry Clown, ele fala uma coisa muito interessante, um dos livros dele é assim, nunca mais, nunca mais. Então, ele fala sobre, eu acho, 10, 15 coisas que você, nunca mais, o título do livro é Nunca Mais, vale a pena, eu acho que está na nossa livraria ali. E ele diz o seguinte, né? Nunca mais faça coisa que deu errado. É óbvio, não. Aqui é quando a gente volta a fazer coisa que deu errado. Não, mas agora vai dar certo. Dá não. Nunca mais volte a ter aliança com aquela pessoa que não deu certo com você. Não, mas agora vai dar. Ele mudou? Não, mas agora vai. Dá não. Ei. Calma. Mas tem gente aqui que você já tentou uma vez, tentou 2 vezes, 3 vezes, você vai de novo. E eu preciso olhar para o meu passado e dizer assim, isso aqui eu não quero. Se quer recomeço, tudo bem. Se quer voltar para o passado, vai. Mas eu preciso olhar também para o meu passado, para ele e dizer o seguinte, isso aqui eu aprendi. É passado, isso aqui eu aprendi. Eu olhei para trás, sim, eu não quero isso aqui eu não quero mais na minha vida. Outra coisa assim, isso aqui eu olho para o meu passado, isso aqui eu aprendi. Eu preciso olhar para o meu passado e dizer assim, ei gente, ou a gente aprende ou a gente não vai ter recomeço. Ou a gente aprende a olhar para o nosso passado e olhar para ele e dizer assim, isso aqui eu aprendi, eu sei, eu não posso mais fazer isso, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero isso na minha vida, isso aqui eu não quero, isso aqui eu preciso olhar para trás, retrovisor, olhar para trás assim, isso aqui eu aprendi. E olhar para o meu passado e dizer assim, isso aqui que eu quero daqui para frente. É isso aqui que eu quero daqui para frente. Foi isso aqui que José fez. Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Há algo aqui para eu e você a gente decidir. Porque senão o nosso passado começa a virar o que? Fantasmas. Aparecem, comecem a aparecer novamente. Se a gente não tratar, se a gente não gerenciar, aí a gente vai começar a vivenciar. Ei, será que o teu passado, você precisa decidir? Por quê? Porque se o teu passado você não gerenciar, você vai deixar que o teu passado se torne marcas, né? Venha marcar você com incredulidade e com esperança. O teu passado, olhando para trás, vai causar em você revolta ou vai causar em você amadurecimento? O teu passado é autocomiseração, vitimismo ou marcas de gratidão? Eu aprendi. Quando eu olho para a vida de José, ele teve um recomeço. Ele está numa situação agora confortável, casada com a filha de Faraó, respeitado, a segunda pessoa abaixo, na segunda pessoa do Egito, governador, honrado. Mas ele diz assim, eu não quero mais viver o meu passado, eu quero viver agora daqui para frente. E gente, já pensou no contexto com Deus? Eu posso fazer isso. No contexto com Deus, eu posso chegar e dizer o seguinte, Senhor meu Deus, tem coisas no meu passado meio complicada, tem feridas no meu passado complicado, tem justiça no meu passado complicado, tem coisas também que a gente fez no passado. Hello! Não é só alguém fez contra a gente, mas quem sabe aqui interno, não é só você interno não, todos nós temos coisas que a gente diz assim, eu não gostaria de voltar novamente. Eu olho para a vida de José, eu aprendo que ele venceu o passado. Mas também ele viveu o perdão. Vença o passado, mas viva também o perdão.
algo importantíssimo no recomeço de José. E aqui, mais uma vez, ele já estava ali no Egito, administrando os 7 anos de fartura. Estão comigo, gente? Administrando os 7 anos de fartura. Muita coisa acontecendo, muita coisa. E ele entendendo, né, ele entendeu que foi algo que Deus deu para ele, ele administra toda essa fartura, porque 7 anos começaram de fome. 2 anos se passam já de grande fome. E aí os irmãos de José vêm até o Egito, porque o pai soube, Israel soube, olha, tem comida no Egito, tem comida no Egito. Vão lá e comprem, porque senão a gente vai morrer. E aí foi o primeiro encontro, e aí você vai ver, os irmãos venderam, acusaram, sem ter feito nada, odiaram José, simplesmente por ele sonhar. Gente, aí você vai ver esse episódio, e José mudou, porque ele decidiu perdoar. Gênesis capítulo 45, verso de 1 a 5, diz o seguinte: a essa altura, José não podia mais conter-se. Aqui ele já se encontra com seus irmãos, já é a segunda, terceira vez que ele se encontra com seus irmãos. Não podia mais se conter diante de todos os que ali estavam. E gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Gente, 13 anos se passaram. 13 anos, já estava com 30 anos de idade. Ele sai com 17, 30 anos de idade. Gênesis, ele continua, 45, 15, aí eu vou ler mais versos 18 e 20, 15, 18 e 20, 18 a 20. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Retornem para cá, trazendo o seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas esposas, os seus filhos, seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Ou seja, viveu o perdão. José exerceu misericórdia, exerceu graça e exerceu perdão. Perdão. Jesus conta uma história interessante sobre perdão. Mateus capítulo 18, a partir do 23. Mateus 18, a partir do verso 23, conta uma história interessante. Deixa eu ler aqui para vocês. Mateus 18, do 23 em diante, diz o seguinte: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas aos seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 denários, depois eu explico para vocês. 10.000 talentos, desculpe, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo,
encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, o lançou na prisão, até que saldasse toda a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. O seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor os entregou aos verdugos até que lhe pagassem toda a dívida. Toda parábola não é algo real, mas o seu princípio é real. Jesus conta essa história e diz isso aqui, 35. Quem foi que disse, gente? 18:35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar de cada um ao seu irmão. Por que perdão é importante para recomeçar? Segundo Jesus. E se eu fosse você, eu prestava atenção, porque quem contou, gente? Quem foi que contou essa história? Jesus contou essa história. E ele conta uma história que o homem estava devendo ao rei 10.000 talentos. Um talento eram 600 denários, e um denário era um dia de trabalho. Então, se você multiplica aí, aquele servo estava devendo 60 milhões, diga 60 milhões, gente. Vamos lá, todo mundo, 60 milhões. 60 milhões de dias de trabalho. E ele diz assim: eu vou pagar. Nunca. Nunca. E aí o rei diz, manda prender os filhos: eu vou pagar. Não, me perdoa, me perdoa. E o rei diz assim: tudo bem, te perdoo. Ele sai e se encontra com alguém que estava devendo a ele 100 denários. Um denário é um dia de trabalho. Então ele estava devendo quanto, gente? Quanto ele estava devendo? 60 milhões, diga comigo, milhões. 60 milhões de dias de trabalho. Esse aqui estava devendo 100 dias de trabalho. E ele diz assim: não perdoo, vou te botar na prisão, você vai me pagar. O pessoal soube, vai lá e diz assim, e o rei chega e diz assim: tá maluco? Entendeu o que é que você fez, não? Eu te perdoei. 60 milhões eu te perdoei. Você não perdoou 100. E, gente, proporcional. Se você divide 100 por 60 milhões, dá 0,000000001%. E aqui está. Estão prestando atenção, gente? Sim. Prestando atenção? Jesus conta essa parábola. O princípio é verdadeiro. E qual é o princípio? Quando você não perdoa uma pessoa, escute isso aqui, essa pessoa fica presa. Dito por Jesus. O fato de eu não perdoar, eu aprisiono uma pessoa. Dito por. E quando eu não perdoo, eu fico aprisionado. Mas Jesus dá um detalhe aqui importantíssimo. No 34, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagassem toda a dívida. O que era verdugo? Brutamonte. No original, verdugos são demônios. Dito por.
E Jesus diz assim: isso acontece. Quer recomeçar? Trata o teu passado. Quer recomeçar? Viva. Perdão. Se você não viver, você está amarrada. Amarrado. E o pior, perturbado. Perturbado. Dito por Jesus. Eu prendo pessoas e ainda me perturbo. O que é que a gente chega? Perdão não é sentimento, é uma decisão. Perdão não é uma opção para um cristão, mas um mandamento de Deus. Perdão não é um momento, mas um processo. Ei, gente, perdão nem sempre implica reconciliação. Perdão não quer dizer que você vai se agarrar com a pessoa, se abraçar e ter intimidade com ela, não. Mas sempre redunda em libertação. Perdão não é uma ação isolada, mas um estilo de vida de quem caminha com Deus. Mas existem duas questões sobre perdão, se eu quero recomeçar. Eu preciso perdoar. Ok, tem algo que diz assim, mas pastor, você não tem noção do que é que fizeram comigo. Primeiro, esse grupo de pessoas que sofreu, como José, injustiça. Todo tipo, ele tinha todo o direito. Você diz assim, mas pastor, você não sabe o que é que aconteceu comigo. A pessoa não merece perdão. Parabéns, ela não merece, mas você merece. Você merece ser liberta. Você merece ser liberto. Você merece tirar essa coisa ruim de você. Merece você. Você que merece. Não é o que o outro recebe, é o que você recebe quando perdoa. Fiquei na minha cabeça pensando em algumas histórias que a gente passa, né, na vida aí, na nossa caminhada como pastor, na vida mesmo, sobre perdão. Duas histórias me marcaram. A primeira, não sei datar quando, faz um bom tempo. Nós estávamos na nossa antiga igreja, e num acampamento de jovens adolescentes, e veio uma moça, uma família que a gente conhecia bastante. Ela chega para mim e, chorando copiosamente, diz: pastor, o meu pai me assedia. Eu sofro assédio do meu pai. Quando minha mãe sai de casa, eu tenho que trancar o quarto, meu pai fica querendo invadir o quarto. Quando eu vou tomar banho, quer abrir a porta do banheiro, chorando. Pastor, o que é que eu faço? E ela chorando, eu comecei a chorar também. Eu conheci a família. E era um caso muito sério, porque é caso de polícia. E eu disse: Senhor, meu Deus, dá-me uma palavra. Porque perdão, gente, não é uma atitude natural. Perdão é uma atitude espiritual. Vou repetir novamente. Perdão não é uma atitude natural. Perdão é uma atitude espiritual. Nem sempre eu sinto para perdoar. Mas eu abro algo no reino dos céus quando eu perdoo. E voltando para essa história, eu chego para ela e digo o seguinte: olha, o que eu vou dizer para você não tem lógica. O que eu vou dizer para você não faz sentido. Mas se você veio me buscar aqui uma palavra de Deus, eu vou dizer para você. E eu contei essa história para ela. Eu disse: olha, parece um absurdo, mas você só vai se libertar. E o seu pai só vai ser liberto se você o perdoar. Gente, ali nós oramos juntos e ela liberou, não é porque ela sentia, mas ela liberou no reino espiritual. Eu perdoo meu pai, eu perdoo meu pai, eu perdoo meu pai, eu perdoo meu pai.
O pai era completamente alcoólatra, tinha problemas grandes com o alcoolismo, e era um excelente profissional, mas dava algo, começava a beber e desaparecia. Gente, a partir do perdão, ele se converte, e a gente viu por muitos anos, foi não, Nenê? Por muitos anos, o pai, a mãe, o filho e a irmã, todos na igreja para a glória de Deus. A outra história que eu me lembro, quando a Dona Socorro, a irmã Socorro. A irmã Socorro é uma pessoa que, quando a gente precisa, ela serve a gente lá na nossa casa, mora na comunidade aqui, é uma das beneficiárias do nosso IVV, Instituto Vida Videira. A irmã Socorro, ela tem vários filhos, e um dos filhos foi assassinado. Um adolescente se envolveu-se com droga e ele foi assassinado. E ela disse que ela já tinha entregado a vida dela para Jesus, já tinha experimentado salvação. Gente, eu estou falando de uma mãe que perde um filho assassinado. E ela conta essa história, que o assassino passava em frente à casa dela. E os filhos queriam pegá-lo e assim, ninguém vai tocar nele, porque eu não quero que vocês sejam iguais a ele. E ela começou a declarar para a vida daquele homem: perdão, perdão, perdão. Não porque ela sentia, mas porque ela entendia do princípio. Aquela vida, um dia entregou a vida dele para Jesus, e hoje é um cristão e dá testemunho de Jesus por causa do perdão. Quem sabe, para você recomeçar, você precisa perdoar. Mas tem um outro grupo de pessoas que precisa ser perdoado. Pastor, o meu problema não é perdoar os outros, o meu problema é me perdoar, porque o senhor não sabe o que é que eu fiz. E aqui eu quero dar uma palavra para você. Olha aqui, interno, todos os internos. Você está ouvindo essa história, você está dizendo assim: pastor, meu problema, eu fiz mal a tanta gente. É assim, pastor. E você diz assim: não é desse jeito não, é desse jeito. Deus tem poder de perdoar você. E você diz assim: mas você não sabe o que é que eu fiz. Eu acabei com a vida de muita gente, acabei com famílias. Não existe perdão tão grande que Deus não possa perdoar. E não existe perdão, não existe pecado tão sujo que o sangue de Jesus não possa limpar. É espiritual. Eu quero parar aqui para orar por você, interno. Se nesse momento você está dizendo: pastor, eu preciso ser perdoado, se ajoelha aí, se ajoelha aí. Se ajoelha aí, se ajoelha. Sim, se você está precisando: pastor, eu preciso de perdão de Deus, eu fiz tanta coisa ruim, eu quero orar por você. Se ajoelha aí você, se ajoelha aí você. Agora, 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 agora. Satanás, solta essa vida agora. Eu clamo agora o nome do Senhor Jesus. Eu clamo agora o sangue de Jesus sobre essa vida. Solta agora, solta. Todo pacto que essa vida fez, seja quebrado agora com o sangue de Jesus. Sim, solta essa vida, solta essa mente, solta essa vida agora. Eu clamo agora o sangue de Jesus Cristo. Eu clamo agora o nome de Jesus sobre essa vida. Agora toda culpa, todo o peso do pecado seja agora destruído no sangue de Jesus, através do Calvário, através de Jesus Cristo naquela cruz. Amém, amém. Se levanta agora, liberto no nome de Jesus Cristo. Serve para você também aqui. Serve para você também aqui. Será que eu tenho
pastor? Tem jeito para mim? Ei, quer recomeçar? Administra teu passado. Quer recomeçar? Viva perdão. E aí, quando a gente vive perdão, quando a gente administra o nosso propósito, a gente vai ver, administra o passado, vive o perdão, a gente vai ver propósito. Propósito. Acho lindo a história de José. Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. Ele beija, ele abraça, ele abençoa. Ele tinha todo o direito de fazer pagá-los. Mas quando ele faz isso, ele começa a ver propósito. Mais uma vez, Gênesis 45, 5 e 8, diz assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido. Eu estou lendo Gênesis 45, de 5 a 8. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou. Não foi vocês não. Não foi o projeto de vocês. Quando a gente trata passado, quando a gente vive perdão, ele diz assim: não foi vocês que me venderam, não foi vocês que me botaram no poço, não foi vocês, Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhe as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. A Bíblia não descreve, mas já pensou que tipo de governador José se tornou? Ele conhecia os escravos, ele viveu aquilo ali. Ele era um governador que conhecia todas as áreas, ele conhecia os presídios, ele conhecia o que é que acontecia lá, ele conhecia os forasteiros, ele conhecia as pessoas de outras cidades, ele conhecia a camada de baixo, ele sabia conviver com esse pessoal, ele sabia o que era fome, ele sabia o que era problema. Ele se tornou, por causa de tudo aquilo que ele passou. Quando você administra passado, quando você libera perdão e recebe perdão, você vai perceber: eu não sei como é que Deus faz. Eu não sei como Deus faz. Mas Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Tem propósito, meu filho. Tem propósito sim. Ei, a injustiça que você sofreu, não quero, aprendi, sei o que eu quero daqui para frente. Administra teu passado, vivencia perdão. Eu não sei como é que Deus faz, mas Deus tem poder de transformar lágrimas passadas em celebração de recomeço, perdas passadas em restituição daqui para frente, injustiça sofrida em testemunho daqui para frente, queda passada em levantar outros daqui para frente, coisas que você sofreu daqui para frente, Deus
vai te levantar. É algo, não está na Bíblia, mas é interessante. Aonde você caiu, Deus vai te fazer levantar outros. Aonde você errou, vai ser justamente nesse momento, nessa situação, que Deus vai te usar. Quantas pessoas, a Bíblia diz, né? Quantas pessoas José salvou, quantas pessoas ele alcançou. Por quê? Porque ele administrou o passado, ele vivenciou perdão e Deus colocou propósito na vida dele. Eu quero declarar sobre a sua vida um recomeço de restituição, um recomeço de vitória, um recomeço de graça, um recomeço de alegria, um recomeço. Ei, a tua história não parou, a tua vida não parou, não é sobre passado, a tua vida não é uma foto, a tua vida é um filme, a tua vida não é um acontecimento não determina a tua vida. Ei, não determina a tua vida. Deus tem mais para você, Deus tem muito mais para a tua vida, Deus tem muito mais. O teu futuro é muito maior, vai ter muito mais alegria, vai ter muito mais prazer, vai ter muito regozijo. Ei, o que você diz, eu perdi muito, você não tem noção do que Deus pode fazer. O Deus que sabe todas as coisas, que traz o que não existe, Ele traz a existência. Vai acontecer com você. Você pode ficar de pé, meu irmão, você pode exaltar o nome do Senhor Jesus e desde já celebrar o teu recomeço.